decidi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a minha experiência, as minhas percepções do que está acontecendo na Universidade de Asbury College. E eu fui para lá na semana passada, e como meus amigos e algumas pessoas que me conhecem estão me perguntando o que é, como foi, o que você viu lá, o que está acontecendo de fato, eu queria então nesse vídeo passar as minhas percepções sobre tudo que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi nos 2 dias que eu fiquei lá. Então, eu não tenho nenhuma pretensão em explicar e falar sobre avivamento no sentido teológico, histórico, e também nenhuma pretensão em dizer o que é certo, o que é errado, mas passar as minhas percepções. Provavelmente não vai ser um vídeo de 10 minutos, né? Então eu vou compartilhando, falando, respondendo aqui as perguntas que as pessoas têm me feito. Então fica aí até o final. Eu vou também colocar alguns trechos de alguns vídeos que eu consegui fazer, mostrando como estava sendo a dinâmica das reuniões, o ambiente, um pouco do local. Então acompanhe que à medida que eu for falando, eu vou inserindo aí alguns vídeos, e também no final vou passar uma pequena entrevista que um dos líderes lá também concedeu, e enfim, vou colocando aos poucos aqui, depois editando tudo, a gente vai ver como que fica. Mas basicamente, iniciando, quero falar sobre o que é Asbury College, onde fica. Bom, Asbury College, na verdade o nome da cidade não é Asbury, a universidade fica numa cidade chamada Wilmore, no estado do Kentucky. Wilmore é uma cidade com 6.000 habitantes, certo? Uma cidade bem pequena, fica próxima a uma cidade maior que é Lexington, que tem aí aeroporto, mais estrutura, mas Asbury College fica em Wilmore. Então, praticamente a universidade, ela é o principal ponto lá da cidade. A universidade foi fundada em 1890 por John Wesley. Quem aí é cristão provavelmente já ouviu falar no John Wesley, é considerado o pai do metodismo, né? Que fundou também uma das denominações históricas, que é a Igreja Metodista, e foi fundada então em 1890 por John Wesley. Hoje a universidade tem mais de 50 cursos, em torno de 2.000 alunos, sendo que por volta de 1.200 alunos vivem no próprio campus da universidade. Então, praticamente a cidade de Wilmore gira em torno de Asbury College, né? Que é a Universidade de Asbury. Então, quando começaram a chegar as notícias sobre o que estava acontecendo lá, eu moro na Carolina do Norte, e já comecei a pensar, a ter o desejo de ir pessoalmente, de visitar e entender, né, aquilo que estava acontecendo. De onde eu moro para lá, dá em torno aí de 800 quilômetros, umas 8 horas de viagem. Então eu decidi na quarta-feira passada ir para lá. Então peguei meu carro, fui para lá, fiz uma viagem, fui sozinho e cheguei lá na quinta-feira já de madrugada. Saí quarta daqui, finalzinho do dia, cheguei lá quinta de madrugada. E então decidi um hotel lá mesmo na hora e enfim, me hospedei. Na quinta-feira cedo eu já procurei onde era a universidade e então comecei a participar do que estava acontecendo lá. Antes de falar sobre, particularmente, o porquê eu fui, quais foram as minhas percepções, eu queria falar um pouco sobre o contexto, né, do que estava acontecendo, o que eu estava ouvindo, quais eram as notícias. Bom, iniciou-se na Universidade de Asbury um culto dia 8 de fevereiro. Esse culto, então, até onde eu estava ouvindo, não tinha terminado. Estava as pessoas reunidas de maneira ininterrupta, adorando a Deus e buscando a Deus. Aquilo começou a virar notícia. Mas respondendo a primeira pergunta que as pessoas me fazem como começou tudo isso, né? Então eu teria 2 respostas para dar sobre como começou. A primeira eu diria, bom, as pessoas estavam lá reunidas num culto na capela da universidade, e como é uma universidade cristã, é muito comum, né, culto para os estudantes, os universitários. Então, tem 3 cultos semanais, né, segunda, quarta e sexta, e na verdade tem até um detalhe, que os alunos têm até uma certa
responsabilidade de participar de um número mínimo de cultos, né, durante o semestre, e isso deve contar alguma coisa com relação a pontos, enfim. Mas é muito comum, então, esses cultos no meio de semana para os alunos. E num culto de quarta-feira, dia 8 de fevereiro, foi, né, como de costume lá, um momento de reflexão bíblica e depois de oração. E foi, pelos relatos, a gente ouviu que foi pregado um texto em Romanos 12, um texto com uma explanação bíblica, mas de uma maneira muito simples ali. E depois do encerramento do culto, onde eles vão ali cantar. So, experience His love. Become the love of God by experiencing the love of God. Amen? Amen. So Jesus, I pray as we continue to worship, I pray that people would forget any of the intensity and passion of Zach. It would fall to the ground like dust. But Holy Spirit, if you spoke to anyone, as they can pursue freedom, they can experience more of your love to be poured out, to love others, to become love in action. Would you produce fruit in this room, in these souls, these minds, and these hearts? We pray specifically for the seniors that as they prepare to go, that they would be filled with the love of God so they can pour out the love of God. Jesus, do a new thing in our midst. Revive us by your love. And we all said, Amen. As pessoas, então, decidiram ficar, e aí o que eu ouvi é que uma das pessoas foi muito tocada pela palavra, e no final ela decidiu confessar os seus pecados para as pessoas que estavam ali, e tinham ali por volta de 13 pessoas depois que o culto encerrou, 13 pessoas que ficaram ali, né? Cada um foi voltando para a sua aula, os professores foram voltando para as salas, e depois de um certo tempo, que eles não voltaram para a aula, uma pessoa foi ver o que estava acontecendo, daqui a pouco veio outra pessoa, daqui a pouco chamaram os professores. O que acontece é que depois de algumas horas o lugar estava repleto de pessoas. Depois de 3, 4 horas daquele movimento, então aquele culto não se encerrou, o culto matutino, e as pessoas então continuaram ali, aquele grupo pequeno, e outras pessoas foram se juntando naquela reunião, e aí a capacidade lá deve ser em torno de 1.500 pessoas mais ou menos, uma capela bem grande, uma arquitetura bonita, uma construção antiga, até proporciona uma acústica muito boa. Então as pessoas, vocês vão ver nos vídeos aí logo na sequência, as pessoas vieram chegando, então o culto continuou durante todo o dia, entrou pela madrugada, entrou no dia seguinte, e as pessoas iam, né, descansando, indo embora, voltando, mais pessoas novas vindo, e ficou pelo menos por uma semana de maneira ininterrupta, por volta aí de 170 horas, né, de maneira ininterrupta, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, pessoas vindo, e aí Deus começou a mover naquele lugar a partir daquele fim de culto, com um pequeno grupo de jovens que ali permaneceu orando e adorando a Deus. Então, iniciou-se dessa maneira. Mas a minha outra resposta é como tudo isso começou. Eu quero dizer para vocês que isso não começou no dia 8 de fevereiro, porque existe já um grupo de pessoas que vem cumprindo, né, fazendo aquilo que tem que ser feito no cristianismo, que é pregando a verdade, orando, discipulando estudantes. Então, de uma certa maneira, né, já em muitas universidades aqui nos Estados Unidos, existe salas de oração em que fica ali disponível para os alunos. Então, já vem sendo preparado esse ambiente, já vem sendo preparado tudo isso já há bastante tempo. O que eu quero dizer é que a semente disso que está acontecendo não foi da noite para o dia. Já foi semeado isso há um tempo atrás, e inclusive a Universidade de Asbury já experimentou outros grandes avivamentos ou moveres de Deus como esse. Então, 1905, 1970 são os mais conhecidos, em que cultos romperam ali horas e horas e horas,
que duraram ali, reuniões que duraram uma semana, reuniões que duraram 3 dias, mas já houve então em Asbury outros tipos de manifestações, de reuniões desse tipo. Mas por isso que eu digo que não foi dia 8 que começou. Já existia muitas pessoas ali orando, intercedendo pela conversão de jovens, pelo avivamento, pelo derramar da presença de Deus lá naquele lugar. Então, oficialmente começou dia 8 de fevereiro, mas espiritualmente eu creio que isso já vem sendo semeado há bastante tempo. Então, dia 8 começou praticamente a colheita daquilo que já vinha sendo semeado, né? Então, a reunião durou pelo menos uma semana de maneira ininterrupta, e depois de uma semana eles precisaram ter um mínimo ali de organização para manter, né, uma vez que começou em muita gente. Então, eles começaram a fazer o culto a partir das 10 da manhã para os estudantes, a partir do meio-dia para o público geral, e isso se estendia até 1 da manhã. E aí eles tinham tempo na madrugada para limpar, ir para banheiro, arrumar o lugar, né? E para o dia seguinte continuar. Então, por uma semana foi ininterrupto, mas depois de uma semana já houve então essa pausa na madrugada para eles estruturarem, uma vez que muita gente começou a ir para lá. Eu quero ler até um relato para que não fique aí nas minhas palavras, né? O relato de um dos professores de como tudo isso aconteceu. Olha só. Os alunos foram atingidos pelo que parecia ser uma sensação silenciosa, mas poderosa de transcendência e não quiseram ir embora. Eles ficaram e continuaram a adorar. E eles ainda estão lá. Eu ensino teologia do outro lado da rua e quando soube do que estava acontecendo, imediatamente decidi ir à capela para ver por mim mesmo. Quando cheguei, eu vi centenas de alunos cantando baixinho. Eles estavam louvando e orando fervorosamente por si mesmo, por seus vizinhos e por nosso mundo, expressando arrependimento e contrição pelo pecado e intercedendo por cura, integridade, paz e justiça. Ainda de acordo com o professor, alguns estavam lendo e recitando as escrituras, outros estavam de pé com os braços levantados, vários estavam agrupados em pequenos grupos orando juntos, alguns estavam ajoelhados na grade do altar em frente ao auditório, alguns estavam prostrados enquanto outros conversavam e compartilhavam aquele momento, seus rostos brilhando de alegria. Eles ainda estavam adorando quando saí no fim da tarde. Quando eu voltei à noite, eles ainda estavam adorando. E quando cheguei na quinta-feira, dia 9, no meio da manhã, centenas estavam enchendo o auditório novamente. Então esse é o relato de um dos professores. Outra coisa muito importante nós sabermos é que existe todo um contexto, não é somente um grupo de alunos, mas são alunos aí conhecidos como alunos da geração Z, né? E basicamente eles têm focado em jovens adolescentes, mas jovens de 18 a 25 anos. E estudos mostram que essa geração que assumiram um compromisso pessoal com Jesus no passado, mais da metade dessas pessoas não frequenta a igreja pessoalmente ou nem online nenhuma vez por mês. Então, é uma geração que tem deixado de frequentar a igreja. Isso pessoas que já eram nominalmente cristãs, né? De acordo com um relatório chamado State of the Bible USA 2022, da American Bible Society, cerca de 66% da geração Z que dedicaram suas vidas a Cristo não vão à igreja pessoalmente nem online uma vez por mês. Outro estudo que eu ouvi por parte aí de teólogos, né, dizem que 75% dos jovens americanos vão para a universidade e retornam descrentes em Deus, né? E pais estão orando por seus filhos por essa razão aqui nos Estados Unidos, porque os filhos vão para a universidade e voltam não crendo mais, né, em Deus. Então, nos Estados Unidos, começou a entrar, não somente por causa dessas informações, mas de uma forma geral, numa era parecida assim com o que a Europa é conhecida como um continente pós-cristão, ou seja, o número de cristãos diminuindo. E eu estava lendo alguns estudos também dizendo que os Estados Unidos correm o risco de começar a ser então conhecido também por ser um país que está passando por
uma diminuição do número de cristãos. Então, segundo uma pesquisa, 75% dos norte-americanos se identificavam como cristãos em 2011, tá? Mas em 2021, 10 anos depois, esse número encolheu para 63%, uma queda de 12%. Ou seja, em 10 anos, houve uma diminuição de pessoas que se declaram cristãs. Então, existe muitas igrejas e muitas pessoas orando para algo acontecer nos Estados Unidos, orando por um avivamento, orando por um despertamento da nação. Então, nós temos que olhar no contexto norte-americano geral, sobre essa diminuição dos cristãos e também a geração Z passando por essa diminuição de jovens crentes, né, verdadeiramente cristãos. Obviamente, Deus está no controle e é soberano sobre todas essas situações, mas realmente existe uma preocupação e muita oração nas igrejas para que algo aconteça aqui nessa nação. Então, Asbury, o que está acontecendo em Asbury é resposta de oração de muitas igrejas, de muitos pais. E o que isso significa? Significa que a geração de 18 e 25 anos, eles precisam ser alcançados agora. Porque se essa geração tem ido para as universidades e tem voltado descrentes, daqui a 10 a 15 anos, nós teremos menos cristãos ainda, porque essas gerações de 18 a 25 formarão famílias e os filhos desses que são jovens hoje provavelmente não serão cristãos, se os pais então não se voltarem para o cristianismo. Então existe essa preocupação e nesse contexto todo, um jovem de 18 a 25, um jovem de maneira geral, um adolescente, entregando a sua vida para Cristo é algo grandioso, é isso que nós precisamos entender. O que está acontecendo lá na vida de muitos jovens não é simplesmente, mais um, é realmente muito impactante, importante, relevante, quando jovens começam a se arrepender, a se entregar, a querer buscar a Deus debaixo desse contexto que nós acabamos de falar da nação americana. Bom, agora explicado todo esse contexto, eu queria falar um pouco sobre o que é o avivamento, né? É importante nós entendermos porque as pessoas estão chamando esse movimento de avivamento ou outros questionando se é realmente um avivamento ou não é avivamento. Então, primeiro analisando biblicamente, não há uma definição clara e nem tem a palavra avivamento literalmente nas escrituras. Na Bíblia, as expressões mais próximas de avivamento é a palavra vivificar e avivar. Mas nós podemos olhar para os relatos bíblicos e ver desde o período de Moisés, dos juízes, dos reis, dos profetas, que houveram momentos em que houve um grande despertamento, principalmente no contexto do Antigo Testamento, um grande despertamento da nação de Israel, quando o povo estava se esfriando, quando o povo estava se afastando de Deus. Então Deus levantava alguém, Deus levantava um grupo de pessoas para manifestar-se de uma maneira especial. Então, você vê, por exemplo, Neemias, né, retornando do cativeiro e reconstruindo Jerusalém, a reconstrução da cidade, dos muros, reconstrução do templo com Esdras e Neemias. Aquilo é biblicamente considerado como um grande avivamento, onde as escrituras voltam a ter destaque, onde as pessoas voltam a adorar a Deus, né? E tem grandes ali evidências e sinais que isso pode ser sim chamado, na nossa concepção hoje, de avivamento. Então, o avivamento ele pode ser explicado nesses relatos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, até porque muitos teólogos dizem também que o que aconteceu em Atos só não foi chamado de avivamento porque eles estavam vivendo aquilo, né? Mas quem olha hoje, depois de muitos anos, consegue entender que foi um grande derramar de Deus na terra, na igreja primitiva, e aquilo sim pode ser chamado como um grande momento de avivamento e o início da igreja. Então as maiores explicações sobre avivamento, elas surgiram na medida que a história da igreja foi acontecendo ao longo dos séculos e foram acontecendo então grandes movimentos e despertamentos e moveres de Deus em várias épocas, né? E tudo isso foi fazendo com que a construção do conceito de avivamento fosse vindo através dos livros, dos pesquisadores, dos teólogos. Então hoje nós podemos dizer que, seguindo os aspectos bíblicos
e os aspectos históricos da igreja, nós podemos identificar um avivamento através das evidências do que está acontecendo. Mas se vocês querem uma definição de avivamento bem básica, nós podemos dizer que é Deus reanimando, avivando o seu povo, renovando a sua aliança, gerando principalmente arrependimento, confissão e conversão. Então, é uma expressão muito ampla e então, como eu disse, dá para a gente trazer uma definição básica e dá para falarmos sobre sinais e evidências que podem revelar se é ou não um avivamento. Eu vou falar para vocês algumas das evidências que as pessoas dizem, né, e que consta aí nos livros. Olha só, percepção intensa da presença de Deus. Sim, Deus está presente em todos os lugares, mas existem momentos que a percepção da presença se torna mais intensa. Então, nós sabemos que Deus está em todos os lugares, que o Espírito Santo habita em nós e que nós caminhamos sempre na presença de Deus, mas como eu disse, tem reuniões, tem momentos, tem eras e épocas em que Deus se manifesta de uma forma mais intensa e particular. Então a percepção da presença de Deus é mais real, mais forte e muitas vezes palpável. E na Bíblia nós vemos isso, né? Deus se manifestando, por exemplo, no Monte Sinai, e as pessoas notando aquele acontecimento grandioso. Então tem o que aconteceu em Atos, o que aconteceu em várias épocas da igreja. Então existe sim uma percepção muito mais intensa e profunda da presença de Deus. Outros pontos interessantes que eu anotei aqui: temor de Deus, profunda convicção de pecado. Um dos grandes sinais de avivamento é que precisa ter o arrependimento e a confissão do pecado e a convicção de que somos pecadores. Isso é o que a pregação genuína da palavra de Deus vai produzir. Sempre vai produzir essa profunda convicção de pecado. Renovação, anseio por Deus, santificação, manifestações físicas, sim, manifestações emocionais também. E até vou falar um pouquinho para frente sobre a questão emocional. Profundo desejo de cumprir a grande comissão. Pessoas que são tão impactadas com aquilo que elas desejam levar aquilo para outros lugares, levar aquilo para outras pessoas, cumprir o chamado do ID. Muitos avivamentos na história geraram grandes movimentos missionários e por isso se espalhou pelo mundo. Muitas coisas que aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outras nações, foi de alguma maneira através desse ímpeto do cumprimento, do comissionamento do ID, da missão de todo cristão, tornou-se algo de abrangência não somente local, nem regional, nem nacional, mas mundial, né? Se espalhou pelas nações. Transformação moral, social. Muitos falam, uma evidência do avivamento é que a sociedade é impactada. Por isso que é difícil falar quando está acontecendo se há já ou não evidência de uma transformação social ou moral. O fruto disso é que vai mostrar. O tempo vai mostrar se o que tem acontecido em Asbury realmente vai trazer também esse impacto social. E é óbvio que o impacto social faz parte. Se as pessoas estão sendo transformadas, elas saem dali para os ambientes de trabalho, elas saem dali para a família, para a universidade, e a transformação delas gera um impacto, gera uma transformação na sociedade, nos ambientes que elas estão inseridas. Então, como chamar tudo isso? É um avivamento? Então, as pessoas dizem assim, eu vou chamar de avivamento, eu vou chamar de renovação, eu vou chamar de despertamento, eu vou chamar de mover. Então, eu ouvi algumas vezes os líderes que estavam coordenando a reunião, dizendo assim, nós não queremos dar um nome, colocar um rótulo nisso tudo, né? Então, biblicamente, eu diria que é uma manifestação especial da presença de Deus. Nós estamos aqui só vivendo, independente do que nós vamos chamar, a doce presença do Espírito Santo. Deus está movendo no nosso meio. Então eles diziam, eu não sei muito bem como explicar, eu só sei que as pessoas estão famintas por Deus. Eu não sei muito bem como explicar, eu só sei que as pessoas estão sendo tocadas, transformadas. Eu não sei se isso tem um nome, mas Deus está agindo, a presença de Deus está no nosso meio. Eu só sei definir que é sobre Jesus e sobre o Espírito Santo.
Então, Cristo é o centro, a palavra de Deus é o centro, os homens não são o centro. Deus está agindo, está se movendo, e tudo isso converge para a glória do nome de Deus. Então, tudo isso são evidências, né? São informações que nós vamos aprendendo, né? À medida que vamos estudando um pouco sobre avivamento. E até é muito comum muitas pessoas esperarem a validação dos grandes teólogos, dos grandes estudiosos, para dizer se, não, é o avivamento mesmo, porque fulano disse, porque pastor X se declarou que realmente ele entende que é o avivamento. Como se Deus dependesse do selo de alguém para dizer se é ou se não é. Como se Deus dependesse da avaliação do padrão de qualidade ISO 9000 dos teólogos, dos estudiosos, para dizer se é ou não avivamento. O fato é que, sim, podemos olhar as evidências, sim, podemos olhar a história, sim, temos que olhar os aspectos bíblicos, mas Deus, ele se move como quer, onde quer, da maneira que ele quiser fazer, e muitas vezes até fora dos padrões que estamos acostumados. O próprio Jesus, na sua vida, no seu ministério, ele quebrou muitos padrões religiosos. Ele falou com a mulher samaritana, ele andou com homens tidos como pecadores. A própria escolha dele, dos seus discípulos, abrangia pessoas que eram muito diferentes do que a tradição religiosa considerava pessoas dignas de participar de um mover de Deus. Então, realmente, Deus quebra padrões, sempre foi assim. Na palavra de Deus nós vemos muito isso. O ministério de Pedro, o ministério de Paulo, o ministério de Jesus. Então, nós nunca podemos colocar Deus dentro da nossa sistematização, da nossa caixinha, porque ele jamais estará preso a isso. Deus não precisa de validação de ninguém na sua forma e no seu jeito de agir.